O mundo não funciona porque existe consenso. Ele funciona porque existe coordenação. Países com interesses opostos, regimes distintos e conflitos latentes continuam negociando, financiando e planejando o futuro dentro de um mesmo ambiente operacional. Essa continuidade não depende de acordos morais nem de alinhamento político. Depende de um mecanismo que torne o sistema utilizável todos os dias. Este canal existe para compreender esse tipo de estrutura com clareza. Para quem busca entender como o mundo funciona além da superfície dos eventos, a inscrição é um passo simples e direto para acompanhar análises que não envelhecem com o noticiário. O objetivo aqui não é opinar, mas tornar visível a arquitetura que sustenta o poder global. O dólar costuma ser descrito como moeda forte, símbolo nacional ou instrumento de influência. Essas descrições explicam pouco. Elas falham em responder por que o dólar continua central, mesmo quando governos mudam, crises se repetem e o discurso político oscila. O que sustenta o dólar não é carisma, nem confiança emocional. É função sistêmica. Ele atua como um ponto de referência comum que permite que decisões econômicas sejam tomadas em um ambiente fragmentado. Este vídeo não discute se isso é bom ou ruim. Ele mostra como esse mecanismo opera e por que, enquanto o sistema precisar de coordenação, ele continua presente. Ao longo do século XX, o sistema internacional deixou de ser apenas um conjunto de estados soberanos negociando pontualmente entre si. Ele passou a funcionar como uma rede contínua de fluxos financeiros, comerciais e produtivos que exige previsibilidade diária. Para que esse ambiente opere sem interrupções, é necessário mais do que tratados e diplomacia. É necessário um padrão comum de referência. Esse padrão não surge para representar valores, culturas ou projetos políticos. Ele surge para resolver um problema técnico: como coordenar decisões econômicas entre atores que não compartilham confiança, estabilidade ou objetivos. O dólar ocupa esse espaço não como escolha ideológica, mas como resposta funcional a essa necessidade sistêmica. Ao tratá-lo apenas como moeda nacional ou símbolo de poder, perde-se o ponto central. O dólar atua como um elemento de sincronização. Ele organiza preços, contratos, reservas e expectativas dentro de um mesmo eixo operacional. Isso permite que o sistema global funcione mesmo quando está politicamente fragmentado. Esta análise não parte de eventos específicos nem de decisões individuais. Ela observa o funcionamento estrutural. O objetivo é entender como o dólar coordena o sistema internacional, e não quem o utiliza ou por quê em termos morais. A partir daqui, o foco se desloca para os pilares que sustentam essa coordenação. Antes de qualquer discussão sobre poder, influência ou dominação, existe um problema mais elementar que todo sistema internacional precisa resolver: coordenação. Em um ambiente composto por dezenas de economias distintas, com níveis variados de desenvolvimento, regimes políticos incompatíveis e interesses frequentemente conflitantes, a dificuldade central não é convencer, mas alinhar operações. Cada país toma decisões a partir de suas próprias restrições internas, seus ciclos econômicos e suas urgências políticas. Porém, nenhum deles atua isoladamente. Comércio, crédito, investimento e financiamento exigem referências compartilhadas para funcionar de maneira contínua. Sem essas referências, o sistema não entra em colapso ideológico, mas operacional, tornando cada transação mais cara, lenta e incerta. O dólar passa a ocupar esse espaço porque oferece uma solução prática para esse problema estrutural.
Ele reduz a quantidade de variáveis envolvidas em decisões internacionais ao estabelecer um eixo comum de valor, liquidez e mensuração. Isso não elimina conflitos nem interesses divergentes, apenas torna possível que eles coexistam dentro de um mesmo ambiente funcional. Coordenação, nesse contexto, não significa harmonia, mas compatibilidade mínima entre agentes profundamente diferentes. Em sistemas complexos, essa compatibilidade raramente surge por consenso consciente. Ela emerge por padronização. O dólar funciona como um padrão operacional antecipado. Quando contratos são denominados em dólar, quando commodities são precificadas em dólar e quando reservas são mantidas em dólar, o sistema passa a operar com expectativas alinhadas antes mesmo de qualquer negociação específica. Essa antecipação reduz incertezas e acelera decisões, pois os participantes sabem de antemão qual será a referência utilizada. O efeito disso é cumulativo. À medida que mais agentes utilizam o mesmo padrão, mais racional se torna continuar utilizando-o. Esse processo não depende de confiança moral em um país específico, mas da expectativa de que os outros agentes também operem dentro desse mesmo padrão. A coordenação se sustenta, portanto, em expectativa coletiva, não em crença individual. Esse é um ponto central para compreender a permanência do dólar. Ele não coordena porque é politicamente desejável, mas porque é amplamente previsível. Bancos, empresas, estados e investidores incorporam essa previsibilidade em seus sistemas contábeis, contratos, regulações e infraestruturas financeiras. Com o tempo, essa incorporação transforma o padrão em condição ambiental. O uso do dólar deixa de ser percebido como escolha estratégica e passa a ser tratado como dado do sistema. Assim como redes elétricas operam com uma voltagem padrão para permitir compatibilidade entre equipamentos diferentes, o sistema financeiro global opera com um padrão monetário dominante para permitir compatibilidade entre economias diferentes. Questionar esse padrão não é simples, porque ele está embutido em camadas profundas da operação cotidiana. Alterá-lo exigiria reconfigurar contratos existentes, redes de pagamento, balanços públicos e privados e expectativas acumuladas ao longo de décadas. Esse custo sistêmico torna a coordenação existente mais eficiente do que qualquer alternativa fragmentada no curto e médio prazo. O dólar, portanto, não impõe coordenação por força direta. Ele oferece um atalho funcional que o sistema global utiliza para reduzir fricção e continuar operando, apesar da ausência de consenso. Sua centralidade decorre menos de intenção e mais de utilidade repetida. Enquanto o sistema internacional permanecer fragmentado, interdependente e avesso a incertezas extremas, mecanismos de padronização continuarão sendo necessários. O dólar ocupa esse papel porque resolve diariamente um problema silencioso que raramente aparece no discurso público, mas sustenta toda a engrenagem. Permitir que atores incompatíveis consigam operar dentro de uma mesma lógica operacional compartilhada. Essa lógica compartilhada não depende de adesão consciente, mas de repetição histórica, adaptação institucional e aprendizado coletivo acumulado. Ao longo do tempo, universidades, órgãos reguladores, empresas multinacionais e sistemas jurídicos passaram a operar considerando o dólar como referência implícita. Isso moldou práticas contábeis, modelos de risco, contratos futuros e mecanismos de hedge. Cada nova camada construída sobre esse padrão reforça sua centralidade e aumenta o custo de qualquer ruptura abrupta. Assim, a coordenação deixa de ser percebida como uma imposição externa e passa a ser internalizada como parte do funcionamento normal do sistema.
O resultado é um ambiente onde decisões complexas podem ser tomadas rapidamente, mesmo entre atores que discordam profundamente em quase todos os outros aspectos. Essa estabilidade operacional explica por que o mecanismo persiste mesmo diante de críticas, crises recorrentes e tentativas periódicas de substituição estrutural, coordenada em escala global de longo prazo. Em qualquer sistema econômico amplo, a coordenação não ocorre apenas por padrões formais, mas por linguagem compartilhada. Mercados funcionam com base em sinais que precisam ser compreendidos de maneira semelhante por participantes distintos. Preço, risco, prazo e liquidez são conceitos universais, porém sua interpretação depende do referencial utilizado. Em um ambiente internacional fragmentado, sem uma linguagem comum, cada transação exigiria traduções constantes entre sistemas monetários, jurídicos e institucionais diferentes. O dólar passa a cumprir essa função linguística ao servir como meio padrão de expressão do valor. Ele permite que ativos, projetos e riscos sejam comparados dentro de um mesmo quadro de referência, mesmo quando originados em contextos econômicos profundamente distintos. Essa padronização linguística não elimina assimetrias, mas torna possível que elas sejam avaliadas. Quando um investimento na Ásia, uma dívida na América Latina e um ativo europeu são denominados na mesma unidade, o mercado consegue hierarquizar escolhas, precificar riscos e distribuir capital com maior eficiência. Sem esse referencial comum, o capital tenderia a se concentrar apenas em ambientes familiares, reduzindo integração e escala. A linguagem monetária compartilhada amplia o campo de comparação e, com isso, a própria noção de mercado global. O dólar não atua aqui como instrumento de convencimento, mas como tradutor funcional. Ele converte realidades econômicas diferentes em uma gramática comum compreensível para bancos, fundos, empresas e estados. Essa função é especialmente relevante no mercado financeiro, onde decisões precisam ser tomadas rapidamente e com base em métricas comparáveis. Taxas de juros, spreads, ratings e retornos esperados passam a operar dentro de uma mesma sintaxe. Isso reduz ambiguidades e acelera fluxos de decisão. A linguagem comum também facilita a criação de instrumentos financeiros complexos. Derivativos, contratos futuros e mecanismos de hedge dependem de referências estáveis para funcionar. Ao utilizar o dólar como base, esses instrumentos podem ser negociados globalmente, sem necessidade de adaptações constantes para cada moeda local. O resultado é um mercado mais profundo e líquido, no qual riscos podem ser redistribuídos em escala internacional. Essa liquidez reforça ainda mais a centralidade do padrão, pois atrai participantes que buscam flexibilidade e capacidade de saída rápida. A linguagem compartilhada também molda expectativas. Quando relatórios econômicos, balanços corporativos e indicadores globais são apresentados majoritariamente em dólar, a percepção de valor passa a ser organizada em torno desse eixo. Mesmo agentes que operam predominantemente em moedas locais acabam internalizando o dólar como referência implícita. Ele se torna a unidade pela qual sucesso, estabilidade ou fragilidade são medidos. Essa internalização não é fruto de imposição direta, mas de adaptação progressiva ao ambiente dominante. Ao longo do tempo, escolas de economia, práticas contábeis e modelos de avaliação incorporaram essa linguagem como padrão. O aprendizado coletivo reforça o uso e reduz a disposição para operar fora dele. Em contextos de incerteza, essa linguagem comum se torna ainda mais relevante. Durante períodos de volatilidade, os agentes buscam sinais claros para reavaliar posições.
A existência de um referencial amplamente aceito permite respostas rápidas e coordenadas. Movimentos de capital, ajustes de portfólio e revisões de risco acontecem de forma quase simultânea, porque os participantes interpretam os mesmos sinais dentro da mesma linguagem. Isso não evita crises, mas impede que a comunicação entre agentes se rompa completamente. A continuidade da linguagem preserva a operabilidade do sistema, mesmo sob estresse. Outro aspecto central é que essa linguagem não pertence exclusivamente a um Estado. Embora o dólar seja emitido por uma autoridade específica, sua função linguística extrapola fronteiras nacionais. Ele é utilizado por agentes privados, públicos e multilaterais como ferramenta neutra de comparação. Essa neutralidade funcional não significa ausência de assimetrias, mas sim que o padrão é aceito independentemente de alinhamentos políticos imediatos. Países que mantêm relações tensas entre si continuam utilizando o dólar como linguagem comum, porque ele reduz custos de comunicação econômica. Essa aceitação pragmática sustenta sua permanência. Criar uma nova linguagem global exigiria não apenas uma nova unidade de conta, mas a reconstrução de todo um ecossistema de práticas, instrumentos e expectativas. Esse processo é lento, custoso e arriscado. Enquanto isso, o sistema tende a permanecer com a linguagem que já conhece. O dólar, portanto, não domina por persuasão, mas por fluência. Ele é a língua na qual o sistema global aprendeu a operar. Como em qualquer linguagem amplamente difundida, seu uso se perpetua porque facilita interações e reduz mal-entendidos. Mesmo aqueles que desejam alternativas acabam precisando ser bilíngues, operando em moedas locais, mas traduzindo resultados para o padrão dominante. Essa dependência linguística reforça a coordenação global ao criar um campo comum de entendimento. Enquanto o sistema internacional continuar exigindo decisões rápidas, comparáveis e escaláveis, a existência de uma linguagem monetária compartilhada seguirá sendo uma condição prática de funcionamento. O dólar ocupa esse papel porque já está profundamente incorporado às rotinas, instituições e expectativas que estruturam o mercado global contemporâneo. A função das reservas internacionais costuma ser interpretada como uma escolha defensiva ou política, mas em sua essência, elas cumprem um papel de sincronização dentro do sistema global. Bancos centrais acumulam reservas não para expressar preferência ideológica, mas para garantir capacidade de operação contínua em um ambiente volátil. Nesse contexto, o dólar se impõe como principal ativo de reserva, porque oferece algo que nenhuma outra moeda entrega na mesma escala: previsibilidade operacional, combinada com liquidez imediata. Reservas servem para intervir em mercados cambiais, honrar compromissos externos, estabilizar expectativas e sinalizar solvência. Para cumprir essas funções, o ativo precisa ser amplamente aceito, rapidamente mobilizável e integrado aos sistemas financeiros globais. O dólar atende a esses critérios porque já está no centro da engrenagem. Quando um banco central mantém reservas em dólar, ele não está apenas acumulando moeda, mas se alinhando ao ritmo do sistema internacional. Essa escolha permite que diferentes países reajam a choques externos de maneira compatível, evitando movimentos descoordenados que poderiam amplificar crises. A sincronização ocorre porque, diante de pressões semelhantes, os agentes recorrem ao mesmo instrumento. Isso cria padrões previsíveis de resposta, o que reduz a incerteza sistêmica. O efeito é especialmente visível em momentos de estresse financeiro, quando fluxos de capital se retraem ou quando há choques externos abruptos. A capacidade de acessar dólares rapidamente se torna crucial.
Países com reservas suficientes conseguem amortecer impactos, enquanto aqueles sem esse colchão enfrentam ajustes mais bruscos. Esse diferencial reforça o comportamento coletivo de acumulação, não por imitação cega, mas por cálculo racional. À medida que mais países utilizam o dólar como reserva principal, maior se torna a vantagem de também utilizá-lo, pois isso garante compatibilidade com os demais participantes do sistema. Esse processo cria um efeito de rede autoalimentado. Reservas em dólar facilitam transações internacionais, pagamentos de dívida externa e intervenções cambiais, porque o ativo é aceito sem necessidade de conversões intermediárias. Cada conversão adicional representa custo, risco e tempo. Ao reduzir essas fricções, o dólar se consolida como instrumento de sincronização, permitindo que múltiplos sistemas nacionais operem em um mesmo compasso básico. A sincronização não implica igualdade de condições, mas alinhamento mínimo de funcionamento. Países com estruturas econômicas muito diferentes conseguem, ainda assim, responder a choques globais, utilizando ferramentas semelhantes. Isso torna o comportamento do sistema mais previsível como um todo. Investidores, instituições multilaterais e agentes privados passam a antecipar essas respostas, ajustando suas próprias decisões com base nessa expectativa. A previsibilidade reforça a estabilidade relativa do sistema, mesmo quando tensões políticas ou econômicas aumentam. Outro aspecto central é que as reservas em dólar servem como sinal. Elas comunicam ao mercado que um país está integrado ao sistema e possui capacidade de honrar compromissos externos. Esse sinal reduz prêmios de risco e facilita o acesso a financiamento. Não se trata de confiança moral, mas de leitura técnica. O mercado interpreta reservas em dólar como indicador de alinhamento operacional com o padrão dominante. Esse alinhamento facilita a coordenação, porque reduz a necessidade de avaliações caso a caso. O sinal é padronizado, compreendido globalmente e incorporado aos modelos de risco. Com o tempo, essa função sinalizadora se torna parte da lógica estrutural. Países passam a gerir suas reservas considerando não apenas necessidades internas, mas expectativas externas. Isso cria um ciclo no qual a própria gestão macroeconômica é moldada pelo padrão de reserva dominante. O dólar, nesse sentido, influencia comportamentos sem necessidade de imposição direta. Ele atua como referência silenciosa que orienta decisões técnicas. Mesmo tentativas de diversificação de reservas enfrentam limites práticos. Outras moedas podem cumprir funções complementares, mas dificilmente substituem o dólar em escala suficiente para garantir a mesma capacidade de resposta. A profundidade do mercado de títulos denominados em dólar, a integração com sistemas de pagamento e a aceitação universal tornam o custo de substituição elevado. Qualquer alternativa precisa oferecer não apenas estabilidade, mas sincronização com o restante do sistema. Sem isso, a fragmentação aumenta. A sincronização proporcionada pelas reservas em dólar também se estende às instituições multilaterais. Empréstimos, programas de estabilização e linhas de crédito internacionais frequentemente operam em dólar, reforçando sua centralidade. Isso cria um circuito no qual estados, mercados e instituições utilizam o mesmo ativo para resolver problemas distintos, mas interligados. O resultado é uma malha financeira global que opera com um pulso relativamente uniforme. Essa uniformidade não elimina crises, mas impede que respostas totalmente descoordenadas levem a colapsos em cadeia. O dólar, portanto, não é apenas um ativo armazenado em cofres.
Ele é um mecanismo que sincroniza reações, expectativas e decisões em escala global. Enquanto o sistema internacional permanecer interdependente e vulnerável a choques externos, a necessidade de instrumentos de sincronização continuará existindo. O dólar ocupa esse espaço porque já está profundamente incorporado às rotinas, sinais e respostas que mantêm o sistema funcionando, mesmo sob pressão contínua. O comércio internacional não depende apenas da existência de demanda e oferta, mas da capacidade de prever custos, margens e resultados ao longo do tempo. Em um sistema global fragmentado, onde produtores, intermediários e consumidores operam sob diferentes moedas e regimes econômicos, a previsibilidade se torna um recurso central. O dólar atua como mecanismo de coordenação, ao fornecer um eixo estável para essa previsibilidade. Quando mercadorias são precificadas em dólar, independentemente de sua origem ou destino, o sistema reduz incertezas associadas a variações cambiais múltiplas. Isso não elimina riscos, mas os concentra em um único ponto de referência, tornando-os mensuráveis e gerenciáveis. Para exportadores, isso significa a possibilidade de planejar produção e investimento, com base em preços relativamente estáveis. Para importadores, significa a capacidade de estimar custos futuros sem depender de conversões sucessivas entre moedas locais. Essa simplificação operacional é fundamental para cadeias de suprimento longas e complexas, que atravessam diversos países antes de chegar ao consumidor final. O dólar permite que essas cadeias funcionem como um sistema integrado, mesmo quando os elos individuais operam sob condições políticas e econômicas distintas. A previsibilidade proporcionada pelo padrão monetário também influencia contratos de longo prazo. Acordos comerciais que se estendem por anos exigem uma referência que seja aceita por todas as partes envolvidas. Ao utilizar o dólar, os agentes reduzem disputas sobre critérios de reajuste e mitigam o risco de desvalorização abrupta de moedas locais. Isso não representa neutralidade absoluta, mas um compromisso prático com um padrão amplamente reconhecido. O efeito agregado é um aumento da confiança operacional, não baseada em alinhamento político, mas em expectativa de continuidade. Essa continuidade é essencial para investimentos em infraestrutura, logística e capacidade produtiva que dependem de horizontes temporais extensos. Outro aspecto central é a formação de preços globais. Commodities estratégicas como energia, alimentos e metais são majoritariamente precificadas em dólar. Esse padrão cria mercados globais interligados, nos quais choques de oferta ou demanda são rapidamente refletidos nos preços internacionais. A existência de um preço de referência comum permite ajustes rápidos e coordenados, evitando fragmentação excessiva. Sem esse mecanismo, cada mercado regional poderia reagir de forma isolada, amplificando volatilidades e dificultando a alocação eficiente de recursos. O dólar atua como meio de transmissão de sinais, conectando produtores e consumidores em diferentes regiões. Essa transmissão não é perfeita, mas é suficientemente eficiente para sustentar o funcionamento do sistema. A previsibilidade também se manifesta no financiamento do comércio. Cartas de crédito, seguros e linhas de financiamento são frequentemente denominados em dólar, facilitando a avaliação de risco por bancos e instituições financeiras. Ao operar com um padrão conhecido, essas instituições conseguem oferecer condições mais uniformes e escaláveis. Isso reduz o custo do comércio internacional e amplia o acesso de empresas menores a mercados externos. A coordenação aqui
não ocorre por imposição, mas por conveniência acumulada. O sistema se organiza em torno do que reduz fricções e custos transacionais. Mesmo países que buscam fortalecer moedas locais no comércio exterior acabam mantendo o dólar como referência secundária, seja para comparação de preços, seja para liquidação final. Essa dualidade reforça a centralidade do padrão, pois mantém o dólar presente mesmo em arranjos alternativos. A previsibilidade oferecida pelo dólar também influencia políticas públicas. Governos ajustam tarifas, subsídios e estratégias de exportação considerando preços internacionais denominados em dólar. Isso cria uma camada adicional de coordenação, na qual decisões nacionais são tomadas com base em sinais globais compartilhados. O resultado é um sistema em que ações locais são continuamente calibradas em relação a um referencial comum. Essa calibração não elimina conflitos comerciais, mas estabelece um terreno operacional no qual eles podem ocorrer sem interromper completamente os fluxos. O dólar, portanto, não controla o comércio internacional, mas o organiza. Ele fornece a previsibilidade mínima necessária para que milhões de transações ocorram diariamente entre agentes que não compartilham confiança profunda. Essa previsibilidade sustenta cadeias produtivas globais e permite que o sistema absorva choques sem colapsar. Enquanto o comércio internacional depender de coordenação contínua entre atores diversos, a existência de um padrão monetário amplamente aceito continuará sendo uma condição prática. O dólar ocupa esse papel porque já está integrado às rotinas, contratos e expectativas que mantêm o comércio global funcionando de forma relativamente estável ao longo do tempo. A dívida é uma das estruturas mais duráveis do sistema internacional. Diferente de fluxos comerciais, que podem ser ajustados no curto prazo, obrigações financeiras criam compromissos de longo alcance que conectam economias ao longo do tempo. Para que essa rede de compromissos funcione sem rupturas constantes, é necessário um referencial estável que permita mensurar, rolar e renegociar obrigações em ambientes voláteis. O dólar ocupa esse papel ao atuar como infraestrutura invisível da dívida global. Grande parte das dívidas soberanas, corporativas e bancárias é denominada em dólar, não por preferência ideológica, mas porque o sistema financeiro internacional foi estruturado em torno dessa referência. A escolha de uma moeda para denominar dívida não é neutra. Ela define riscos, prazos, custos de financiamento e capacidade de acesso a mercados. O dólar oferece um conjunto de características que facilitam essa função. Ele está associado a mercados profundos de capitais, ampla base de investidores e instrumentos financeiros capazes de absorver grandes volumes de emissão. Essa profundidade permite que dívidas sejam emitidas, negociadas e refinanciadas com menor risco de iliquidez. Para credores, isso significa maior segurança na possibilidade de saída. Para devedores, significa acesso contínuo a financiamento. A coordenação ocorre porque ambos os lados reconhecem o mesmo padrão como referência confiável. Essa dinâmica cria uma rede na qual obrigações denominadas em dólar se tornam interconectadas. Um título emitido por um país emergente pode ser adquirido por investidores de diferentes regiões, sem necessidade de conversões complexas ou adaptações jurídicas extensas. O padrão monetário comum simplifica contratos, reduz ambiguidades e facilita a comparação entre riscos distintos. Isso não elimina assimetrias de poder, mas cria um campo operacional no qual elas podem ser gerenciadas. A dívida em dólar também influencia a forma como crises são absorvidas. Em momentos de estresse,
a capacidade de rolar dívida ou acessar liquidez em dólar se torna determinante. Países e empresas que conseguem manter esse acesso tendem a atravessar choques com menor disrupção. Aqueles que perdem acesso enfrentam ajustes abruptos. Esse diferencial reforça a centralidade do padrão, pois sinaliza quais atores permanecem integrados à infraestrutura global de financiamento. A integração não é apenas financeira, mas institucional. Agências de rating, tribunais internacionais e práticas contratuais foram moldados ao redor da dívida denominada em dólar. Isso cria um ambiente no qual disputas podem ser resolvidas dentro de parâmetros relativamente previsíveis. A previsibilidade jurídica é parte essencial da coordenação sistêmica. Sem ela, o risco percebido aumentaria, elevando custos e reduzindo a disposição ao crédito. O dólar contribui para essa previsibilidade ao estar associado a um arcabouço institucional amplamente reconhecido. Outro aspecto relevante é o efeito disciplinador da dívida em dólar. Ao assumir obrigações nessa moeda, países e empresas passam a gerenciar políticas internas, considerando a necessidade de gerar receitas compatíveis. Isso influencia decisões fiscais, cambiais e monetárias. Não se trata de controle direto, mas de alinhamento operacional. A dívida cria incentivos para manter estabilidade mínima, pois a volatilidade excessiva aumenta o custo do financiamento. Esse alinhamento contribui para a coordenação global ao reduzir comportamentos extremos que poderiam desestabilizar o sistema. Ao mesmo tempo, ele expõe fragilidades. Choques cambiais podem aumentar significativamente o peso da dívida em dólar para economias com receitas em moedas locais. Esse risco é conhecido, mas não elimina o uso do padrão. Pelo contrário, reforça a busca por mecanismos de proteção, como reservas em dólar e instrumentos de hedge. Esses mecanismos, por sua vez, aprofundam a integração ao sistema existente. A dívida em dólar, portanto, não é apenas um passivo. Ela é um elemento estruturante que conecta economias por meio de compromissos compartilhados. Cada emissão reforça a rede, ampliando a interdependência. Essa interdependência aumenta o custo de ruptura, pois uma quebra localizada pode gerar efeitos em cadeia. O sistema responde a isso com coordenação, seja por meio de renegociações, linhas de crédito ou intervenções multilaterais, frequentemente também denominadas em dólar. O padrão se perpetua porque está embutido nas soluções para os próprios problemas que cria. Alternativas enfrentam barreiras semelhantes às observadas em outras áreas. Criar um mercado de dívida em outra moeda exige escala, liquidez, arcabouço jurídico e aceitação internacional simultâneos. Enquanto esses elementos não se alinham, o custo de transição permanece elevado. O sistema tende a continuar utilizando a infraestrutura já disponível. O dólar ocupa esse espaço não por virtude moral, mas por funcionalidade acumulada. Ele organiza a dívida global de maneira que permite continuidade operacional em um ambiente incerto. Enquanto o sistema internacional depender de crédito para financiar crescimento, estabilizar crises e sustentar investimentos de longo prazo, a necessidade de um padrão de coordenação persistirá. O dólar permanece central, porque está profundamente incorporado à arquitetura invisível que sustenta essas obrigações ao longo do tempo. Crises não suspendem o funcionamento do sistema internacional. Elas o testam. Em momentos de instabilidade, o que se revela não são intenções ocultas, mas os mecanismos que permitem continuidade mínima. O dólar assume papel central nesses períodos, não como símbolo de segurança emocional, mas como ponto de convergência funcional. Quando choques atingem mercados financeiros, cadeias produtivas ou fluxos de capital,
A prioridade dos agentes não é maximizar ganhos, mas preservar capacidade de operação. Liquidez passa a ser mais relevante do que rentabilidade, e previsibilidade mais importante do que inovação. O dólar concentra essas características porque está integrado às principais infraestruturas financeiras globais. Ele pode ser convertido rapidamente, aceito amplamente e utilizado como garantia em múltiplos contextos. Essa capacidade faz com que, durante crises, fluxos de capital se reorganizem ao seu redor. Não se trata de fuga irracional, mas de realocação técnica para o ativo que melhor permite atravessar o período de incerteza. Esse movimento cria padrões recorrentes. Em crises financeiras, observa-se aumento da demanda por ativos denominados em dólar, retração de liquidez em moedas periféricas e pressão sobre economias com maior dependência de financiamento externo. Esses padrões são amplamente antecipados pelos participantes do sistema. Bancos centrais, instituições financeiras e empresas incorporam essa expectativa em seus planos de contingência. A coordenação ocorre porque todos sabem, antes mesmo da crise, qual será o ponto de referência utilizado. Essa antecipação reduz o risco de respostas caóticas. Mesmo quando decisões são tomadas de forma descentralizada, elas convergem para soluções semelhantes. O dólar atua como eixo dessa convergência. Ele oferece um canal comum pelo qual liquidez pode ser redistribuída e obrigações podem ser honradas temporariamente. Linhas de swap entre bancos centrais, por exemplo, utilizam o dólar como instrumento para aliviar pressões locais sem romper o sistema global. Essas linhas não criam coordenação do zero, apenas ativam um mecanismo já existente. A confiança aqui não é pessoal ou política, mas operacional. Os agentes confiam que o instrumento funcionará porque já funcionou repetidamente em crises anteriores. Essa repetição consolida o padrão. Cada crise reforça a centralidade do dólar ao demonstrar sua utilidade prática em condições adversas. O sistema aprende com essas experiências e ajusta suas estruturas para responder de forma ainda mais rápida no futuro. Outro aspecto relevante é que o dólar permite hierarquizar riscos em momentos de estresse. Ativos e economias são reavaliados com base em sua proximidade funcional ao padrão dominante. Aqueles mais integrados tendem a sofrer menos disrupções, enquanto os mais distantes enfrentam ajustes mais severos. Essa hierarquização não é uma punição deliberada, mas consequência da arquitetura existente. O sistema prioriza a preservação de seus núcleos operacionais. A coordenação em torno do dólar ajuda a evitar colapsos em cadeia, pois concentra esforços de estabilização em um ponto comum. Isso não significa que crises sejam resolvidas rapidamente ou sem custos. Significa apenas que existe um mecanismo que impede a fragmentação total. Sem esse ponto de convergência, respostas seriam dispersas, dificultando qualquer forma de estabilização coordenada. O dólar também atua como meio de comunicação durante crises. Movimentos em mercados denominados em dólar são observados globalmente e interpretados como sinais de gravidade ou alívio. Taxas de juros, spreads e fluxos de capital expressos nesse padrão fornecem informações rapidamente assimiladas por agentes em diferentes regiões. Essa comunicação implícita acelera ajustes e reduz incertezas informacionais. Mesmo países que buscam reduzir dependência do dólar continuam monitorando esses sinais, pois eles refletem o estado geral do sistema. A centralidade informacional reforça a centralidade operacional. Além disso, crises expõem os custos de operar fora do padrão. Economias com pouca liquidez em dólar
enfrentam dificuldades adicionais para estabilizar mercados internos, importar bens essenciais ou rolar dívidas. Esses custos não passam despercebidos. Eles influenciam decisões futuras, levando agentes a reforçar reservas, linhas de crédito e instrumentos de proteção vinculados ao dólar. Assim, a própria experiência da crise retroalimenta o mecanismo de coordenação. O sistema ajusta comportamentos com base no que demonstrou funcionar sob pressão. Tentativas de criar alternativas costumam perder fôlego nesses momentos, pois exigem confiança e estabilidade justamente quando elas são escassas. Em períodos de normalidade, é possível experimentar arranjos paralelos. Em crises, a prioridade é funcionalidade imediata. O dólar se beneficia dessa dinâmica porque já está integrado às rotinas de emergência do sistema. Ele não precisa ser escolhido novamente. Ele já está lá. Essa presença contínua transforma crises em momentos de reafirmação estrutural. O padrão não se fortalece por propaganda, mas por desempenho sob estresse. Enquanto o sistema internacional permanecer sujeito a choques recorrentes, a necessidade de pontos de convergência funcionais continuará existindo. O dólar ocupa esse espaço porque oferece uma solução prática para um problema recorrente, como manter o sistema operando quando a incerteza aumenta abruptamente. Sua centralidade em crises não é um desvio da norma, mas a expressão mais clara de sua função como mecanismo de coordenação global. Grande parte da coordenação exercida pelo dólar não ocorre no nível visível das decisões políticas ou dos discursos econômicos, mas nas camadas técnicas que sustentam o funcionamento cotidiano do sistema financeiro global. Sistemas de pagamento, compensação, liquidação e custódia foram construídos ao longo de décadas, assumindo o dólar como referência implícita. Essa escolha moldou a arquitetura da infraestrutura financeira internacional de maneira profunda e silenciosa. Quando uma transação internacional é realizada, ela percorre uma cadeia de intermediários, regras técnicas e protocolos operacionais que precisam ser compatíveis entre si. O dólar facilita essa compatibilidade ao servir como denominador comum. Mesmo quando moedas locais são utilizadas na ponta, a conversão final frequentemente passa por sistemas ancorados em dólar. Essa mediação cria um padrão invisível que coordena fluxos financeiros sem necessidade de intervenção constante. A infraestrutura não pergunta qual moeda deveria ser usada. Ela já está configurada para operar em torno de um eixo dominante. Esse padrão reduz complexidade técnica. Sistemas globais precisam processar volumes enormes de transações com rapidez e segurança. Cada moeda adicional introduz camadas de conversão, risco cambial e requisitos regulatórios específicos. Ao centralizar grande parte dessas operações em torno do dólar, o sistema reduz pontos de falha e simplifica processos. Essa simplificação não é neutra, mas é funcional. Ela permite escalabilidade. Plataformas financeiras globais conseguem operar com eficiência porque lidam com um conjunto limitado de padrões amplamente aceitos. O dólar, nesse contexto, funciona como o padrão mais difundido. A integração tecnológica reforça essa centralidade. Softwares bancários, modelos de risco, sistemas de compliance e plataformas de negociação foram desenvolvidos considerando o dólar como unidade base. Alterar esse pressuposto exigiria reescrever códigos, adaptar processos e treinar pessoal em escala global. O custo dessa transformação é elevado e distribuído de forma desigual. Para muitos agentes, especialmente aqueles já integrados ao sistema, não há incentivo suficiente para promover uma mudança radical. A infraestrutura existente funciona bem o bastante para sustentar operações diárias.
Essa lógica de custo-benefício contribui para a inércia estrutural. Outro elemento importante é a padronização regulatória. Normas internacionais de contabilidade, requisitos de capital e práticas de supervisão financeira frequentemente utilizam o dólar como referência implícita ou explícita. Isso facilita a comparação entre instituições de diferentes países e reduz ambiguidades regulatórias. Reguladores conseguem avaliar riscos sistêmicos com base em métricas compartilhadas, o que melhora a coordenação em momentos críticos. Essa padronização não elimina diferenças nacionais, mas cria uma camada comum que permite diálogo técnico. O dólar atua como ponte entre regimes regulatórios distintos. A infraestrutura também influencia o comportamento dos agentes privados. Empresas multinacionais estruturam tesourarias, cadeias de suprimento financeiras e estratégias de hedge, considerando o dólar como base. Isso não ocorre por lealdade a um Estado, mas por eficiência operacional. Centralizar fluxos em uma moeda dominante reduz custos administrativos e facilita a gestão de riscos. Ao fazer isso, as empresas reforçam a centralidade do padrão, pois aumentam o volume de operações que passam por ele. Esse volume adicional justifica investimentos contínuos em infraestrutura compatível, criando um ciclo de reforço mútuo. A invisibilidade do padrão é parte de sua força. Como a infraestrutura funciona de maneira contínua, raramente é questionada. Usuários interagem com interfaces, contratos e sistemas sem refletir sobre as premissas subjacentes. O dólar, nesse nível, não é percebido como escolha, mas como condição técnica. Essa naturalização dificulta a emergência de alternativas, pois qualquer tentativa de mudança precisa enfrentar não apenas resistências políticas, mas limitações técnicas profundas. Criar uma nova infraestrutura paralela exigiria coordenação simultânea entre múltiplos atores, algo difícil em um sistema fragmentado. Mesmo iniciativas que buscam reduzir dependência do dólar acabam operando dentro da infraestrutura existente em alguma etapa do processo. Isso demonstra o grau de incorporação do padrão. A coordenação global não é apenas uma questão de acordos formais, mas de compatibilidade técnica. O dólar fornece essa compatibilidade porque está embutido nos mecanismos que fazem o sistema funcionar automaticamente. Ele é o padrão invisível que permite que transações ocorram sem negociação constante de fundamentos. Essa função se torna ainda mais evidente quando falhas ocorrem. Interrupções em sistemas financeiros globais mostram como a dependência de padrões compartilhados é crítica. A rapidez com que soluções são buscadas geralmente envolve reforçar, não substituir, a infraestrutura existente. Isso revela uma preferência sistêmica por continuidade operacional. Enquanto o sistema internacional depender de redes técnicas complexas para processar volumes crescentes de transações, a necessidade de padrões amplamente aceitos permanecerá. O dólar ocupa esse espaço porque já está profundamente integrado às engrenagens invisíveis que sustentam o fluxo financeiro global. Sua centralidade não é apenas econômica ou política, mas técnica. Ele coordena porque está presente onde as decisões são executadas, não apenas onde são discutidas. Essa presença silenciosa garante que o sistema continue operando com mínima fricção, mesmo em um ambiente de constante transformação. A existência de alternativas ao dólar é frequentemente apresentada como evidência de que sua centralidade estaria em declínio. No entanto, do ponto de vista sistêmico, a questão central não é a possibilidade teórica de substituição, mas o custo prático da descoordenação. Em um sistema global altamente interdependente,
Qualquer mudança no padrão dominante precisa resolver o mesmo problema que o dólar resolve atualmente: coordenação contínua entre atores diversos. Criar uma alternativa funcional exige mais do que emitir uma nova moeda ou estabelecer acordos bilaterais. Exige reproduzir simultaneamente escala, liquidez, infraestrutura técnica, arcabouço jurídico e aceitação ampla. Esses elementos não emergem isoladamente. Eles se reforçam mutuamente ao longo do tempo. O dólar ocupa o centro porque essas camadas já estão alinhadas. Iniciativas alternativas costumam avançar em apenas uma dimensão, deixando lacunas nas demais. Isso gera fragmentação. Quando múltiplos padrões coexistem sem integração plena, os custos transacionais aumentam. Empresas precisam gerenciar mais riscos cambiais. Bancos precisam manter mais sistemas paralelos e estados precisam negociar exceções constantemente. O resultado não é maior autonomia, mas maior complexidade. Em sistemas complexos, a complexidade excessiva reduz eficiência e aumenta vulnerabilidade a falhas. O sistema internacional tende a evitar esse cenário sempre que possível. Por isso, mesmo atores que criticam a centralidade do dólar continuam operando dentro de sua lógica em grande parte das transações. A coordenação existente, ainda que imperfeita, é preferível à descoordenação generalizada. Outro fator relevante é o efeito de rede. Quanto mais agentes utilizam um padrão, mais valioso ele se torna. Esse valor não é simbólico, mas operacional. Liquidez atrai liquidez. Infraestrutura atrai mais uso. Conhecimento acumulado reduz erros. Alternativas precisam romper esse ciclo estabelecido, oferecendo vantagens claras e imediatas. No entanto, mudanças estruturais raramente oferecem ganhos rápidos. Elas exigem períodos de transição longos, durante os quais riscos aumentam. Em um ambiente global, avesso a incertezas extremas, poucos atores estão dispostos a assumir esse custo voluntariamente. Assim, a adoção de alternativas tende a ser incremental e limitada. Elas coexistem com o dólar, mas não o substituem como mecanismo central de coordenação. A fragmentação resultante é gerenciada, não ampliada. O sistema absorve essas variações sem alterar o eixo principal. Tentativas de acelerar a substituição enfrentam outro obstáculo: a necessidade de coordenação coletiva. Para que uma alternativa funcione plenamente, múltiplos atores precisam adotá-la simultaneamente. No entanto, cada ator individual enfrenta incentivos para esperar que outros assumam o risco primeiro. Esse problema de coordenação dificulta movimentos coordenados em larga escala. O dólar se beneficia dessa dinâmica porque já está estabelecido. Ele não precisa convencer novos usuários, basta continuar funcionando. A continuidade é sua principal vantagem. Além disso, alternativas precisam lidar com a questão da confiança operacional. Não se trata de confiança política, mas de confiança na capacidade do sistema de absorver choques, resolver disputas e manter liquidez em condições adversas. O dólar demonstrou essa capacidade repetidamente. Alternativas ainda precisam provar o mesmo desempenho sob estresse global. Enquanto isso não ocorre, sua adoção permanece parcial. O sistema internacional privilegia mecanismos testados, porque o custo de falha é elevado. A descoordenação não se manifesta apenas em crises financeiras. Ela afeta comércio, investimento e planejamento de longo prazo. Quando padrões se multiplicam sem integração, decisões se tornam mais lentas e menos comparáveis. Isso reduz a eficiência global e pode gerar tensões adicionais. O dólar, ao fornecer um eixo comum, limita esses efeitos. Mesmo quando alternativas são utilizadas, elas frequentemente se apoiam no dólar
como referência secundária. Isso demonstra que o padrão dominante continua sendo o ponto de ancoragem. A coexistência não elimina a centralidade. Pelo contrário, pode reforçá-la ao destacar os custos de operar fora dela. O sistema aprende com essas experiências. Cada tentativa parcial de substituição revela as dificuldades práticas de coordenação. Esse aprendizado coletivo tende a fortalecer a preferência por soluções já integradas. O dólar permanece central não porque seja insubstituível em teoria, mas porque substituí-lo exige um grau de coordenação global que o próprio sistema tem dificuldade de produzir. Essa é a ironia estrutural. O mecanismo que coordena o sistema só pode ser substituído por outro mecanismo de coordenação igualmente abrangente. Enquanto isso não existe, a alternativa racional para a maioria dos atores é continuar utilizando o padrão disponível. O dólar, portanto, persiste como eixo não por ausência de contestação, mas por ausência de soluções que ofereçam menor custo sistêmico. Ele organiza o funcionamento global, ao reduzir fricções em um ambiente já complexo. A descoordenação é sempre uma possibilidade, mas seu custo atua como força conservadora. Enquanto o sistema internacional priorizar continuidade operacional sobre experimentação estrutural, o dólar continuará ocupando o papel de mecanismo central de coordenação global. Ao observar o papel do dólar ao longo do sistema internacional, torna-se evidente que sua centralidade não se sustenta em discursos, intenções ou decisões isoladas. Ela se sustenta na função. O dólar permanece porque resolve um problema estrutural permanente: a necessidade de coordenação em um mundo fragmentado, interdependente e instável. Ele não cria essa fragmentação, apenas opera dentro dela. O sistema global não é movido por consenso profundo. Ele é movido por compatibilidade mínima. Países discordam, competem e entram em conflito, mas continuam precisando negociar, financiar e planejar. Para que isso seja possível, algum padrão precisa existir. Esse padrão não precisa ser justo, ideal ou desejável. Ele precisa ser utilizável. O dólar ocupa esse espaço porque se tornou o ponto em torno do qual expectativas, infraestruturas e decisões se alinharam ao longo do tempo. Essa centralidade não depende de obediência consciente. Ela se manifesta na repetição cotidiana de escolhas técnicas. Bancos utilizam o dólar porque outros bancos o utilizam. Estados mantêm reservas porque sabem que outros estados farão o mesmo. Empresas precificam contratos porque sabem que seus parceiros entenderão essa referência. O mecanismo funciona porque é antecipado. A antecipação cria coordenação. A coordenação cria estabilidade operacional suficiente para que o sistema continue funcionando, mesmo sob tensão constante. Tratar o dólar apenas como instrumento de poder político é reduzir um fenômeno estrutural a uma narrativa superficial. O poder aqui não é exercido como ação deliberada, mas como condição ambiental. O dólar não força o sistema a operar em torno dele todos os dias. O sistema escolhe continuar operando em torno do que já está integrado às suas engrenagens. Essa escolha não é feita em assembleias, mas em milhões de decisões técnicas distribuídas no tempo. Enquanto o sistema internacional permanecer baseado em interdependência econômica, cadeias produtivas globais e fluxos financeiros contínuos, a necessidade de mecanismos de coordenação persistirá. Substituir um desses mecanismos exige algo raro: coordenação prévia em escala global. Essa exigência explica por que mudanças estruturais são lentas e por que padrões existentes tendem a se perpetuar, mesmo sob contestação. O dólar não domina porque controla. Ele permanece porque organiza. Ele não resolve conflitos, não elimina desigualdades
e não garante estabilidade plena. Ele apenas torna possível que um sistema imperfeito continue operando sem se desintegrar. Essa é sua função real. Compreender isso não implica concordância nem adesão. Implica clareza. E clareza é o primeiro passo para enxergar o poder não como narrativa, mas como arquitetura.